No vídeo de hoje eu falarei como eu conheci o meu marido turco. Foi na fila do supermercado, na internet, Instagram e afins, Tinder, nada disso. Se você quer saber, fique no vídeo. Fiz um vídeo tudo bonitinho, deu quase 20 minutos de vídeo, mas não sei o que aconteceu com a qualidade do vídeo, ficou uma maravilha. Aí eu tô fazendo de novo, só as partes importantes. Então, tudo começou quando eu decidi ir pro Canadá, e na época só dava pra pagar por 3 meses de curso. E aí tem uma longa história de Canadá, que eu morei por 2 anos lá, estudei, trabalhei, mas aí deixa para o próximo vídeo. E agora vamos focar como eu conheci o meu marido. Então, no Canadá, a cada 3 semanas de curso, eles davam uma prova para ver se você estava apto para passar para outro nível. E são várias salas e são vários níveis diferentes em cada sala. No primeiro mês de Canadá foi uma maravilha, me apaixonei e tal. E no segundo mês que eu consegui passar de nível, eu caí na sala do meu marido, onde fomos colegas de sala de aula e consequentemente a gente fez atividades em dupla, e onde começou uma grande amizade e era como o meu anjinho protetor de lá. Tô com rinites, inchada aqui. Às vezes eu não queria conversar com ele, ou a gente saía para piqueniques com os amigos e tal, mas a gente não conversava direito porque eu não tava focada em conhecer alguém, ficar, namorar, essas coisas. Eu só queria ter uma amizade e conhecer pessoas de várias culturas diferentes, porque é sensacional você encontrar e ter contato com a pessoa diretamente daquela cultura, e eu achava o máximo isso. E então, como não era o meu objetivo principal, o meu objetivo principal era estudar inglês, eu às vezes não conversava com meu marido, ele sempre estava presente, sabe como é? E eu sempre falava pra ele que eu adorava esse estilo canadense alternativo de ser, que eles iam de camisa social, todo social, com salto alto, e andava de bicicleta indo pro trabalho. Eu achava bem alternativo de ser, e tem que ter toda uma regra pra andar de bicicleta por lá e tal. E eu sempre falava isso. Na semana do meu aniversário, ele falou, um amigo dele, da Turquia, que morava no Canadá, ligou pra ele e falou assim: eu estou indo de volta pra Turquia, eu tenho uma bicicleta e eu vou deixar a bicicleta pra você. Aí ele falou: tá bom, então, você quer? Aí ele falou: Aylin, você quer a bicicleta? É óbvio que eu quero. Não, mas eu falei: você tem certeza? Aí ele falou: absoluta certeza. Quando você for voltar pro Brasil, me entrega, sem problema nenhum. Falei: uhul! Aí eu tenho até uma foto retratando o dia que eu peguei a bicicleta. Foi um dos melhores dias. E aí no dia do meu aniversário, eu fui pro intervalo. Aí quando eu voltei, um pouquinho antes de terminar o intervalo, quando eu olhei a minha mesa, tinha uma caixinha bem simples assim, e dentro da caixinha tinha este colar. E tinha um bilhete retratando que cada ponta era uma região, assim, antiga da Turquia e tal. E tinha uma frase dizendo: Aylin, nunca pare de sorrir, ou sorri até seus dentes caírem, algo do tipo. Aí ganhou um pontinho. Aí foi um dos melhores aniversários. Eu convidei uma amiga turca também, ela foi convidando um monte de gente. Aí quando eu fui ver, o meu aniversário tava cheio de galera, mas foi um dos melhores. Perfeito. Um outro momento muito importante. Ele me convidou para uma festa, churrasco, mix, com os amigos dele, que são todos da Turquia e tal.
E tinha um amigo em comum que era coreano, então a gente, né, se conhecia, era uma pessoa que eu conhecia, pelo menos na festa, né? E o meu marido, claro. E aí tava conversando e tal, não sei o que, não conheço ninguém, o que eu estou fazendo aqui? E aí de repente o meu marido, some, dá 10 minutos, 20 minutos, meia hora, e eu tava quase desesperada. Ele tinha deixado o celular dele lá no local, eu falei, e agora? Aí ele voltou com um pacotinho, que na época eu era 100% vegetariana. Não sou 100% vegetariana, eu sei. É horrível, eu sei. Me julguem, ou não. Só comer em social. Mas o meu estilo de vida é mais vegetariano, tentar cuidar do meio ambiente em si. Não só pro lado de comida, mas do lado do ambiente em si. Voltando, e ele me trouxe um wrap vegetariano, assim, um dos melhores wraps vegetarianos que eu já comi. E mais, ele trouxe algumas castanhas, assim. E ele falou assim, você tem que comer esse wrap porque a gente tava procurando esse wrap pela cidade e não encontrava nada. E eu sabia que você não ia comer nada nesse churrasco, então eu trouxe especialmente pra você. Eu falei, uau! Mais outro pontinho. E assim foi indo a nossa amizade, ele foi me conquistando aos poucos, aí eu fui mudando minha cabeça, aí até que eu dei uma oportunidade pra ele. E daqui que os turcos não pedem em namoro. Se você está comprometido com uma pessoa por mais de um mês e você está trocando experiências, passando uma hora juntos, um dia juntos, isso significa namoro, não precisa perguntar, você quer namorar comigo, blá blá blá. Não tem essa. Bom, como eu falei, tinha 3 meses de Canadá, eles estavam terminando, e aí algumas pessoas me ajudaram a estender o visto, eu fiquei por mais 3 meses, comecei a trabalhar, blá blá blá, e aí acabaram os 6 meses, porque o meu visto acabava em 6 meses, e eu tive que voltar pro Brasil. Ele ficou no Canadá, e depois ele voltou pra Turquia, e eu voltei pro Canadá, porque eu queria ficar lá. E aí eu consegui um visto de trabalho e estudar mais em inglês, trabalhando e estudando inglês para me aperfeiçoar na língua. E depois, nesse meio período, o meu marido voltou pro Canadá. E aí a gente teve uma conversa e tal, até que eu fui conversando, a gente se reconectando. Aí ele falou que tinha voltado pro Canadá por minha causa. Aí eu, uau, mais outro pontinho. E nesse meio período, a minha mãe foi pro Canadá sozinha, sem o meu pai, conheceu o turco e ela gostou, né, a primeira impressão. Ela falou que era muito doce, muito simpático, respeituoso. Então, já outro pontinho, já pra sogra, né? E assim minha mãe podia convencer o meu pai e tal, né? Porque às vezes Turquia dá um pouquinho de preconceito. Porque a gente não sabe, né, da cultura em si. Se a gente soubesse, não teria preconceito, né? Então, aí pra conhecer melhor a cultura, como ele era e tal, que, como eu falei no vídeo anterior, que depende muito das famílias muçulmanas. Tem muçulmanas que são mais tradicionais, estrictas à religião, e outras famílias são mais modernas, que é no caso da família do meu marido, que tem uma cabeça bem mais moderna. Uma péssima notícia é que ele teve um problema no dente e ele teve que voltar para a Turquia, pois no Canadá problema dentário é a faca no olho. É muito caro, muito caro. Então era melhor para ele ter voltado para a Turquia, e o meu visto também tinha quase acabando e eu tinha que voltar para o Brasil. E aí nesse meio termo tem um outro problema, que tem o serviço militar, que aqui na Turquia é obrigatório, independente da idade. Se você faz 40, acho que até uns 45 anos, você pode fazer, mas são 6 meses de serviço militar. 6 meses. E se ele morar
fora por 3 anos, ele cessa esses 6 meses, ele volta pra Turquia sem precisar fazer o serviço militar. Então a gente pensou juntos, tá? Ele foi pro Brasil, decidiu pro Brasil e tentar morar lá por 3 anos, aprender o idioma e tal. E pausa. Então, como a gente voltou pro Brasil, a gente decidiu se casar no registro civil, mas eu não queria fazer uma festa e tal. Minha amiga madrinha decidiu fazer uma pequena celebração com um super café da manhã, e a minha amiga de coração, que ela fez uma celebração antes da gente se casar, reuniu os amigos e tal. Foi uns ótimos dias, assim. Se não fosse por elas, a gente não teria celebrado nada. A gente teria passado batido. Aí a gente casou e tal, e felizes porque a gente já tava como que casado, assim, não era só assinar o papel, né? E em 1 ano e meio teve uma oportunidade aqui na Turquia que abriu, assim, exceção máxima, acho que é muito raro isso acontecer, que o governo abriu essa oportunidade das pessoas pagarem uma taxa para o serviço militar, então elas podem fazer por 20 dias só. E acabou. Então a gente pensou bastante, viu as condições no Brasil e tal, se dava certo, não, blá blá. Aí falou, não, preciso ir pra Turquia, e a gente acabou aqui. Ando na Turquia, conhecer os pais e a irmã dele. Eles são super gente boas, eles ajudam, se eu quiser saber alguma receita turca, eles ajudam, eles me dão dicas e tal, mas eles são super modernos, cabeça aberta. Já saí com a mãe dele e a irmã dele fazer, sei lá, ir pro shopping, fazer alguma coisa, assim, juntas. Mas elas são super de boas, elas não ficam, a família dele não fica assim intrometendo, né, no nosso casamento, olha isso, olha aquilo, ou julgando alguma coisa, então, super de boas. Ainda bem. E em algum vídeo anterior sobre casamento na Turquia, a gente não se casou aqui na Turquia, assim, renovar os votos, não sei. E celebrar junto à família dele, aos amigos dele, mas só um dia só, não precisa ter todas aquelas cerimônias inteiras. Eu acho que pra gente é o suficiente e a gente prefere ir viajar. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Eu fiz esse vídeo bem mais calmo e agora tô com rinite e a minha cara tá toda inchada. Eu gostei desse look. Se ficaram dúvidas, se quiserem comentar, comentem. Assim, se vocês quiserem se inscrever no meu canal, podem. Se não quiserem também, não quer. E é isso.